Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 19 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Às 11 horas da manhã na Série A italiana, o líder e sensação Napoli, com 18 pontos na frente da Inter, vai enfrentar o Torino fora de casa. O Napoli foi para as quartas de final da Liga dos Campeões, já realizaram um sorteio. O Napoli vai enfrentar o Milan, também ali, um time pertinho para o Napoli não precisar viajar tanto. E se vencer o Milan, enfrenta ou Benfica ou a Inter também na semifinal. É uma possibilidade muito grande, se o Napoli continuar jogando esse futebol vistoso, do Napoli chegar até mesmo numa possível final de Liga dos Campeões. Lembrando que foi a primeira vez que o Napoli chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas falando aqui de Série A italiana, o Napoli enfrenta um Torino que tem uma defesa muito sólida. O Torino tomou apenas 8 gols dentro de casa, tem 5 vitórias em 12 jogos, porém tem apenas 3 derrotas. Como visitante não dá para ser diferente, com a distância de pontos que tem para a Inter, o Napoli também tem a melhor campanha fora de casa, com 11 vitórias em 13 jogos, apenas uma derrota e também uma defesa muito sólida fora dos seus domínios. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Torino é um time que toma certa iniciativa dentro de casa. Ele saiu na frente em 50% dos jogos, falhou em marcar em 33% dos confrontos e em quase 45% deles ele não sofre gol. O ataque tem dificuldades, mas a defesa é muito sólida. Já o Napoli é uma equipe que sai na frente em 62%, toma também alguma iniciativa, é mais do que o Torino, mas para um líder isolado de competição poderia ser um pouquinho mais. Falhou pouco em marcar e fica quase 55% dos jogos sem sofrer gol, um excelente ataque e uma defesa também muito sólida. A média de gols do Torino ele é baixa, como eu já falei, o Torino tem dificuldade ofensiva, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa informação. Enquanto o Napoli marca em média 2 gols por jogo fora de casa, o Torino não consegue chegar a 1 gol por jogo. No primeiro tempo eu não tenho tanta superioridade assim do Napoli em todos os critérios, eu tenho algumas superioridades. Por exemplo, o Napoli vence um pouco mais, mas não é tanto a mais. O Napoli não perdeu nenhuma primeira etapa, o Torino perde pouco, mas perde 17%. O Napoli marca o dobro de gols do Torino, mas ambas as equipes tomam pouquíssimos gols. 2 toma o Torino, 3 toma o Napoli. No segundo tempo é onde o Napoli consegue abrir mais vantagem de superioridade. Continua tendo mais vitórias, dessa vez distancia um pouco mais, passa a perder um pouco mais também, mas tem um número de derrotas ainda controlado, aumenta o número de gols marcados e mantém o número de gols sofridos baixo. O Torino reduz o número de vitórias, aumenta consideravelmente o número de derrotas, também continua marcando poucos gols e passa a tomar o triplo de gols que tomava no primeiro tempo. De novo, ainda assim é uma defesa muito sólida. Tá? Se você é trader, você pode vir para esse jogo, na minha humilde opinião, com um pouquinho de viés. É difícil não criar viés aqui pro lado do Napoli, né? Para poder trabalhar esse lei a pior equipe em campo no Torino. O que a gente precisa do Napoli? O Napoli precisa ter o domínio e o controle do jogo. Porém, o estilo do Napoli não é um estilo tão propositivo. O Napoli joga muito em velocidade, utilizando o Osimhen como pivô. Ele é um cara que consegue vir quase no meio campo para buscar essa bola, geralmente domina no peito ou amortece essa bola para poder buscar os jogadores em velocidade, principalmente a passagem do Vicha Kvaratskhelia pela esquerda, onde ele geralmente corta para dentro ou finaliza ou cruza para o próprio Osimhen, tá? Então não é uma equipe que propõe tanto o jogo ao ponto de empurrar o adversário para trás. Então muito cuidado na hora de buscar esse lei a pior equipe em campo no Torino. Você precisa realmente estar vendo essa superioridade do Napoli, talvez você consiga encontrar essas janelas de superioridade por aqui. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Napoli. Por que eu não te aconselho essa vitória seca do Napoli, apesar de acreditar que o Napoli pode sair daqui vencedor? Por quê? Primeiro, o Torino tem uma excelente defesa, não é qualquer time que consegue marcar contra o Torino, e das últimas 2 vezes que o Napoli foi até Turim enfrentar o Torino, o Napoli venceu apenas por 1-0 e no outro jogo em 2021 por 2-0. Não costuma ser confrontos fáceis, apesar do Napoli ter vencido 4 dos últimos 5 confrontos.
Além disso, o Torino vem de 3 jogos sem derrota, uma vitória contra o Bolonha, uma vitória contra o Udinese, e empatou 2-2 com a Cremonese, mas o Napoli vem numa fase esplendorosa, só perdeu para Lazio dentro de casa e nos últimos 5 jogos que ele jogou fora de casa, ele marcou gol em todos, ele venceu todos e ele não tomou gol em nenhum desses jogos. Gosto muito de pensar nesse empate anula do Napoli ou, se você quer uma odd às vezes um pouco mais segura, um dupla chance do Napoli. Mas dá para trabalhar com essa vitória seca do Napoli? Também dá, aí depende do seu perfil. Em relação ao mercado de gols, eu vou evitar te dar uma dica de gols por aqui, porque qualquer coisa que eu fale pode te influenciar e eu sinceramente acho que o poderio defensivo das duas equipes pode acabar sendo um diferencial nesse jogo, tá? Essa odd do over 1,5 realmente está muito atrativa, está muito tentadora, mas eu tomaria um pouco de cuidado porque a defesa do Torino não é fácil de ser furada. Então eu prefiro ficar fora desse mercado de gols, apesar de acreditar que pode ser sim um cenário com alguns gols, mas eu prefiro te indicar essa possível vitória do Napoli ou, se você quer uma segurança maior, um empate anula ou um dupla chance dos favoritos. Também às 11 da manhã nós temos o líder da Premier League, Arsenal, enfrentando o Crystal Palace. A cotação do Arsenal é de 1,25. O Crystal Palace não vence há 10 partidas e isso resultou na demissão do treinador Patrick Vieira da equipe. Não foi substituído ainda, então provavelmente aqui teremos um treinador interino ou uma equipe às vezes até sem treinador. Eu não sei até que ponto os jogadores tiveram influência nessa queda, né? Mas os resultados realmente eram muito ruins. Pro lado do Arsenal, a gente teve uma equipe eliminada da Europa League. Eu particularmente não me surpreendi, até comentei quando saiu o confronto com o Sport, né, o sorteio, que o Arsenal poderia priorizar mais a Premier League porque é um elenco jovem e na minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, mas é um elenco jovem que não tem capacidade de gerir as duas competições, porque a pressão de ganhar a Premier League depois de tantos anos é muito grande. Então o foco vai ser, obviamente, tentar ganhar essa Premier League. O City já chegou, já passou na frente, depois ele voltou a recuperar. Foi um momento de muita tensão para os jogadores, comissão e torcedores. Então eu acho que essa queda do Arsenal na Europa League, ela pode ser até benéfica. Vamos ver como que o Arsenal vai gerir isso tudo. Dentro de casa, o Arsenal tem a segunda melhor campanha, com 10 vitórias em 13 jogos, apenas uma derrota, e como visitante o Crystal Palace tem apenas 2 vitórias. Lembrando, de novo, é sempre bom reforçar que o Palace não vence há 10 partidas e fora de casa vem de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Arsenal é o líder, é sim excelente dentro de casa com 77% de vitória, porém não é uma equipe que sai tanto na frente em casa. Tá? Isso é um problema. 54% para uma equipe de 1,25, uma equipe extremamente favorita, não é tanto, mas o adversário compensa. Falhou em marcar em apenas 8% dos jogos e em 23% das partidas não sofreu gol. De novo, um problema. O Arsenal é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. Tem um excelente ataque? Tem, mas tem uma defesa que está sendo vazada com frequência. Não são tantos gols, mas é até mais gols do que o Palace fora de casa. Ou seja, o Arsenal toma mais gols em casa do que o Palace fora. Curioso, né? O Palace saiu na frente em 33% dos jogos, normal para uma equipe de meio para baixo da tabela. Falhou em marcar em 50% das partidas. Aqui a gente tem uma deficiência ofensiva muito grande e em 25% dos jogos não sofre gol. Quase ali a mesma coisa que o Arsenal. Inclusive, como eu falei, sofre um gol a menos. Então, a maior diferença aqui é o número de vitórias e, obviamente, o poderio ofensivo. No primeiro tempo, como já era de se esperar, eu não consigo ver uma grande superioridade do Arsenal, porque não é uma equipe que consegue sair tanto na frente. Então, o número de vitórias do Arsenal é maior, mas não é tão superior assim. O número de derrotas é menor, mas também não é tão inferior assim. O número de gols sofridos é muito parecido, inclusive o Arsenal toma mais gols, só que aqui o Arsenal faz um pouquinho mais de gols do que o Palace. No segundo tempo, aí sim, eu tenho uma superioridade muito maior do Arsenal em relação ao número de vitórias, reduz consideravelmente o número de derrotas, aumenta muito, dobra o número de gols marcados, porém aumenta também o número de gols sofridos. Como eu falei, a parte defensiva do Arsenal é sim um problema. No segundo tempo, o Crystal Palace passa a vencer menos, passa a perder muito mais, quase o dobro, marca menos gols, marca metade dos gols do primeiro tempo no segundo e sofre bem mais gols no segundo tempo, tá? Então realmente o segundo tempo é onde me parece que o Arsenal tem mais superioridade, mesmo que ele acabe sofrendo um pouco mais de gols. Se você é trader e tem metodologia para trabalhar essas cotações mais baixas, dificilmente você vai conseguir fugir desse back favorito no primeiro tempo do Arsenal, encontrando janelas de superioridade para poder trabalhar a favor da equipe. É muito mais fácil você encontrar janelas de superioridade do Arsenal do que do Napoli, comparativamente, porque o Arsenal já é um time que gosta de ter o domínio e a posse de bola e empurrar o seu adversário para trás.
O perigo aqui do Arsenal vai ser lidar com os contra-ataques do Palace. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Arsenal no primeiro tempo. Eu sei que o Palace está num momento ruim, está numa draga, está sem treinador, não foi substituído ainda, e eu sei que o Arsenal pode vir mordido dessa eliminação na Europa League para o Sporting, porém o primeiro tempo do Arsenal não encanta ninguém, tá? E é um time que, como eu falei lá em cima, não abre o placar com frequência. Então eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu prefiro te indicar a vitória do Arsenal nos 90 minutos, porque eu sei que se o Palace vencer ou conseguir um empatezinho nesse jogo vai ser realmente uma grandíssima zebra, do que te indicar a vitória no HT, porque eu sei que o Palace pode tentar se segurar, para segurar esse empate pelo menos no primeiro tempo, e é bem provável que aconteça. Então eu prefiro te indicar essa vitória do Arsenal nos 90 minutos, se você aceitar essa cotação próxima de 1,30. Talvez no live você consiga pegar essa odd até um pouco mais alta. E se você quiser trabalhar um cenário talvez com mais segurança, o over 1,5. Ao longo da partida seria melhor ainda você pegar, porque eu tenho um Arsenal que consegue marcar muitos gols no segundo tempo e eu também tenho um Crystal Palace que toma muitos gols no segundo tempo. O ideal seria você pegar gols ali na segunda etapa, porque você vai pegar o over 1,5 ainda mais alto. Mas se você quiser trabalhar desde o início, o over 1,5 para mim é o melhor cenário. Qual que é o maior perigo por aqui? É o Arsenal tentar furar a defesa do Palace desde o início e não conseguir, e o jogo vai se arrastando, e é muito comum, isso já aconteceu várias vezes, do Arsenal conseguir marcar o seu gol às vezes lá para os 75, 80 minutos e não dá tempo de buscar mais um gol, tá? Mas mesmo assim, eu acho que o cenário do over 1,5 talvez seja um pouco mais seguro, né, do que buscar essa vitória do Arsenal no HT. Agora, essa vitória do Arsenal nos 90 minutos, eu gosto bastante. 1h30 da tarde, Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique. Vou deixar aqui embaixo no link na descrição um artigo que eu escrevi sobre essa partida lá para o blog da Betfair, né, que eu também fiz uma análise bacana sobre esse jogo, com um pouco mais de profundidade, mas vamos falar um pouquinho desse confronto. O Bayern de Munique vai com uma cotação de 1,55 aqui. Acabou de eliminar o PSG na Liga dos Campeões, já se classificou para as quartas, já temos o resultado do sorteio, vai enfrentar o Manchester City, que confronto, hein? Que quartas de final que vai ser essa Liga dos Campeões. E o Bayer Leverkusen também está nas quartas de final, porém da Europa League, eliminou Ferencváros da Hungria e vai enfrentar nas quartas o Union Saint-Gilloise, que eliminou o compatriota do Leverkusen, o Union Berlin, tá? Então vai ser também um confronto bem interessante. Bom, o Bayern de Munique já assumiu a liderança, né? O Union Berlin chegou a estar na frente, o Bayern já colocou a seta para a esquerda, já acelerou. O Dortmund chegou a tomar essa liderança, o Bayern de Munique pegou de volta e agora com a classificação na Liga dos Campeões, a tendência é que as próximas rodadas o Bayern tente ampliar esse favoritismo, tentando chegar à sua 12ª conquista de Bundesliga consecutiva. É impressionante o domínio, o trator que se tornou o time do Bayern de Munique, que passa em cima de todos os times da Alemanha, tá? É impressionante mesmo. E fora de casa tem a melhor campanha com 7 vitórias em 12 jogos. Não é nem de perto e nem de longe também a melhor campanha do Bayern fora de casa, mas ainda assim ele é o melhor time fora de casa na competição. O Leverkusen tem 5 vitórias em casa em 12 partidas, porém vem melhorando muito. O trabalho do Xabi Alonso vem sendo bem construído. O time está a 6 jogos sem derrotas, são 5 vitórias em 6 confrontos e um empate aqui contra o Freiburg. Dentro de casa nos últimos jogos, 2 vitórias, uma contra o Ferencváros no jogo de ida e um 4-1 para cima do Hertha Berlim. O Bayern de Munique vem de 3 vitórias seguidas e fora de casa uma derrota para o Borussia Mönchengladbach, que é um adversário que complica muito a vida do Bayern e não é de hoje, né? Desde 2019, se eu não me engano, o Bayern não vencia lá, mas de resto o Bayern vem vencendo com tranquilidade. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Leverkusen dentro de casa toma bastante iniciativa, tá? Não é um time que vence tanto, mas tem iniciativa. Falha pouco em marcar e em 33% dos jogos ficou sem sofrer gol. O Bayern saiu na frente mais vezes, né? Normal, natural, 75%, mas não é tão diferente assim. Falhou um pouco menos em marcar e em 25% dos jogos fica sem sofrer gol. Um pouco de diferença na parte ofensiva, o Bayern marca 7 gols a mais, porém na parte defensiva temos números parecidos. O Bayern de Munique faz um excelente primeiro tempo com quase 80% de vitórias, nenhuma derrota, 23 gols marcados e 5 gols sofridos. O Leverkusen tem um bom desempenho para uma equipe ali de meio de tabela, ainda está melhorando com o Xabi Alonso, porém é menos vitórias, mais derrotas, né? Um número de derrotas relativamente alto. Apesar de conseguir marcar 10 gols, também sofre um número alto de gols. 2 gols a mais do que o Bayern. No segundo tempo, eu tenho o pior momento do Bayern durante quase todos os confrontos que o Bayern faz fora de casa. Poucas vitórias, menos do que o Leverkusen, um número alto de derrotas, igual ao do Leverkusen, um número alto de gols sofridos, muito parecido com o do Leverkusen, e menos gols marcados.
Então o melhor momento do Bayern para ser sólido defensivamente, ofensivamente muito bom e o número de vitórias também muito alto é no primeiro tempo. O segundo tempo do Bayern é complicado, tá bom? Se você é trader com essa cotação de 1,55 do Bayern, próximo aqui de 1,60. Você pode sim, com toda certeza, eu vou aqui falar para você não procurar back Bayern, tô maluco. Você pode vir sim para buscar esses cenários de back ao time do Bayern. Porém, muito cuidado porque o jogo do Leverkusen é um jogo de transição em velocidade, principalmente com o Diaby pelas pontas, onde ele corta, geralmente da direita para a esquerda, mas é um cara que flutua muito bem. Chutes de fora da área do Leverkusen e penetrações na área em velocidade com transição são jogadas características do Leverkusen. Mesmo com a chegada do Xabi Alonso, o time continua tendo essa característica. Então, muito cuidado, vai trabalhar back Bayern, cuidado com os contra-ataques. Já começa a prever ali o que pode acontecer mediante as últimas jogadas que você está vendo dentro de campo. Se você é Panther, você pode pensar talvez nesse empate anula do Bayern, talvez vai estar com uma cotação um pouco mais baixa, mas é uma situação mais segura. Dá para trabalhar com essa vitória seca do Bayern? Também dá. Porque por mais que o momento do Leverkusen seja muito bom, o Bayern agora tem todo o foco aqui na Bundesliga. O Sadio Mané já está voltando, pelo menos ali com mais consistência em jogos e provavelmente pode jogar por aqui também. Não sei se titular, mas provavelmente deve entrar se estiver disponível. Então essa vitória do Bayern também pode casar muito bem. Eu só não vou te indicar essa vitória do Bayern no primeiro tempo, por mais que essa cotação esteja excelente, porque eu também tenho um Leverkusen que sai na frente do placar com frequência. E aí se a gente vê um Leverkusen abrindo o placar, que não vai ser nada de outro mundo, né, porque o Bayern toma gol também, o Bayern vai ter mais dificuldade para virar esse jogo ainda no primeiro tempo. Então eu prefiro contar com os 90 minutos numa vitória do Bayern, mesmo que o segundo tempo do Bayern não seja assim espetacular, tá bom? Eu não te indico essa vitória no HT, apesar de poder acontecer, obviamente. Em relação a gols, eu tenho dois cenários que gosto muito. O over 1,5, mas você não vai ter cotação para trabalhar no pré-live. Se você quiser pegar o over 1,5, eu te aconselho ao longo do jogo, de preferência no fim do primeiro tempo, com uma cotação mais alta. Geralmente jogos do Bayern empatados 0-0 para o segundo tempo, eu geralmente busco 2 gols. E você também pode explorar, de uma maneira talvez um pouco mais ousada, o ambas marcam sim. Nas últimas vezes que o Bayern de Munique esteve na casa do Leverkusen, 2-1 e 5-1. Ou seja, o ambas marcam, ele é bem presente. Às 16h45 na Série A italiana nós temos o Derby de Itália. Conhecido como Derby de Itália, não são equipes da mesma cidade, tá? Mas são os maiores campeões da Itália e também, obviamente, Série A italiana, né? Não estou falando aqui só da Liga dos Campeões, estou falando da Série A italiana, mas é um clássico do norte da Itália, conhecido como o Derby de Itália, um dos confrontos mais importantes, vamos dizer assim, da Série A. Hoje a Inter vem como favorita, com uma odd próximo de 2. A Juventus teve toda aquela situação de perda de pontuação, mesmo assim vem recuperando ponto, né? Vem, digamos assim, subindo na tabela. A Atalanta numa fase ruim, teve dificuldade para vencer o Empoli, o Torino também não conseguindo manter tanta consistência e a Juventus foi passando. E olha lá, não sei se é suficiente para chegar numa zona de Liga dos Campeões, mas está beliscando alguma coisa nas competições europeias. Falando em competição europeia, a Inter se classificou para as quartas de final, enfrentando o Porto, vai enfrentar agora o Benfica, rival do Porto, lá em Portugal. E a Juventus se classificou contra o Freiburg, para minha surpresa, né? Achei que o Freiburg daria um pouco mais de trabalho para a Juventus. A Juventus nas quartas de final da Europa League vai enfrentar o Sporting, também rival do Porto, que foi eliminado pela Inter, né? Então teremos quartas de finais, como eu falei, bem interessantes tanto na Europa quanto na Champions League e também na Conference League, são confrontos bem interessantes. Como a gente já sabe, a Inter tem aqui 18 pontos de diferença do líder Napoli. O Napoli vai visitar o Torino nessa rodada, como a gente já viu. É muito difícil, tá? O Napoli, para perder esse título, ele teria que fazer uma campanha aqui, sei lá, da Salernitana nos próximos jogos. E a Inter tem que disparar igual o Napoli, tá? Então é muito difícil que o Napoli não seja campeão esse ano. Porém, nada é impossível. Então, a Inter ainda busca, pelo menos para já firmar essa vaga aqui na Liga dos Campeões, já que não é certeza que a Inter vai passar, obviamente, pelo Benfica, e realmente o Benfica nessa temporada está jogando muito bem. Dentro de casa, a Inter tem 11 vitórias em 13 partidas, perdeu apenas 2, tem uma defesa bem sólida, e como visitante, a Juventus tem 6 vitórias em 12 jogos, não é uma excelente temporada da Juve, mas o time também não tem tomado tantos gols assim. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que a
Inter sai na frente com muita frequência, tem bastante iniciativa, falha pouco em marcar e em 62% dos jogos não sofreu gol. A Juventus também tem um número alto de sair na frente, quase 60%, mas não é tão alto assim como o da Inter, falha mais em marcar e também tem uma defesa muito sólida. Então, defensivamente, os dois times estão bem servidos, mas ofensivamente a Inter de Milão está melhor, até porque a Juventus passou por muita dificuldade, né? Vários jogos no início do campeonato sem o Vlahovic, sem o Chiesa, teve que contratar o Milik, aí o Milik machucou, o Moise Kean não estava dando conta, o Vlahovic voltou agora, o Chiesa voltou agora também, então talvez seja um alento para a Juventus aí na continuação da temporada. No primeiro tempo a Inter tem melhores números, mais vitórias, nenhuma derrota, mais gols marcados e um número de gols sofridos muito parecido, né? Como eu falei, o grande mérito da Juventus é sempre ter uma defesa muito sólida. O time perde pouco, mas tem um número de vitórias bem baixo. No segundo tempo, um crescimento exponencial no número de vitórias da Juventus, porém o time perde mais, continua marcando poucos gols e continua sofrendo relativamente poucos gols, tá? A melhora foi mais no número de vitórias mesmo. O Inter de Milão mantém uma vitória acima de 60% no segundo tempo, aumenta um pouco o número de derrotas, mantém o número de gols marcados e gols sofridos muito parecido com o do primeiro tempo. Se você é trader, toma bastante cuidado com o viés, lembrando que esse é um jogo muito importante, não é à toa que é chamado de Derby de Itália, né, mesmo não sendo da mesma cidade, porque a Inter joga de uma maneira bem mais forte quando é reativa. Isso quer dizer que a Inter vai ser mais perigosa quando não tiver a bola. E a Juventus também tem um contra-ataque em velocidade muito forte com o Chiesa e talvez agora com o Chiesa e Vlahovic juntos. Vamos ver se eles vão jogar. O Chiesa entrou no finalzinho do jogo contra o Freiburg e acabou marcando o último gol lá aos 93, alguma coisa assim. Então eu não sei se o Chiesa vai entrar de titular. Ou seja, não são equipes que propõem tanto jogo ultimamente. A Inter propõe talvez contra equipes mais baixas da tabela. A Juventus também é obrigada a propor contra equipes que estão também numa situação mais baixa que ela. Lembrando que a Juventus está numa situação de tabela mais baixa que a Inter, né? Porém, não são equipes que propõem jogo assim o tempo todo contra equipes de topo da tabela. Então é mais provável que a gente veja a bola trocando de posse, né? Uma posse alternada ou até mesmo uma trocação, contra-ataques em cima de contra-ataques. E aí é muito difícil de trabalhar a correção de preço. Eu particularmente não te indico se acontecer isso. Se eu tiver uma equipe tomando iniciativa, né, ou talvez uma Inter tendo mais posse, empurrando mais a Juventus para trás, você pode sim ter janelas de superioridade para trabalhar contra a Juventus, mas se você tem método para trabalhar contra o favorito e for o contrário que estiver acontecendo, você também pode pegar correções da Inter de Milão. O importante aqui é não vir com viés para não se prejudicar. Se você é Panther, eu não vou te indicar nem vitória da Inter, nem vitória da Juventus. Eu não estou conseguindo ver valor aqui em nada, por mais que eu entenda que a Juventus poderia estar com uma odd mais baixa, porque é uma equipe grande, de camisa, tem uma excelente defesa, não vem fazendo ofensivamente uma boa temporada fora de casa, e por mais que eu acredite que a odd da Inter possa estar um pouco mais alta, a Inter dentro de casa tem muita iniciativa, faz muitos gols, sai bastante na frente, então tá mais próximo de eu aceitar essa cotação do que achar algum erro por aqui. O que eu gosto para esse jogo vai virar piada de novo, porque eu gosto de um cenário de under 3,5. E sempre que eu falo para vocês que eu gosto de um cenário de under 3,5, sai mais de 3 gols. Então já prepara o seu over 3,5 aí, que vai dar boa de novo. Mas brincadeira, tá? Eu, se tivesse que fazer alguma coisa para gols, eu faria o under 3,5 com uma cotação próxima de 1,30. Os últimos jogos entre eles, 2-0, aí tivemos aqui um 4-2, depois 1-0, 2-1 e 1-1. Esse 4-2 aqui provavelmente foi outra situação onde eu pensei que seria um under 3,5. Brincadeira. Mas mesmo assim, eu, se tivesse que apostar em gols, apostaria em poucos, por conta do poderio defensivo das duas equipes. Porém, eu não trabalho under, eu não gosto de trabalhar under, já foi uma fase da minha vida lá 11 anos atrás que eu trabalhei under em trade, hoje eu não trabalho mais, então se eu te indicasse under aqui, eu estaria sendo leviano porque eu não faço, tá bom? E isso para mim é desonestidade intelectual. Indicar algo que eu não vou fazer ou que eu não gostaria de fazer, tá bom? Eu gosto de pensar que vai ser um cenário truncado, mas eu particularmente não vou colocar dinheiro nesse under. Então é por sua conta e risco. Se for para trabalhar a favor de over, eu prefiro o over 1,5 com essa cotação próxima de 1,40. Pode ser um jogo para 1-0? Pode, mas devido à rivalidade, devido à fama desse confronto, devido ao momento que a Juventus ainda pode buscar talvez uma vaga até de Liga dos Campeões, apesar de ser difícil, o over 1,5 casa muito melhor na minha consciência do que um under 3,5, tá bom? Espero que saia os dois, que aí eu fico mais tranquilo.
Às 17 horas na La Liga nós temos um maior confronto da Espanha, o El Clásico, que pode sim decidir já essa temporada da La Liga, 25ª rodada, uma distância de 9 pontos entre o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona dentro de casa é uma equipe que sofreu apenas um gol, é impressionante, 10 vitórias em 12 jogos, o Real Madrid é um dos melhores visitantes com 9 vitórias em 13 jogos, porém nos últimos confrontos entre eles o Barcelona tem levado a melhor, foram 4 vitórias e apenas uma vitória do Real. Porém, o Barcelona não ganha do Real Madrid em casa no Camp Nou desde 2018. De lá para cá foram 3 empates e 2 vitórias do Real. Então, sim, é um jogo cheio de superstição, cheio de rivalidade, que pode sim decidir mais um campeonato, tá? É muito provável que a gente não tenha o Pedri do lado do Barcelona e o Dembélé que estão machucados. Não sei se o Pedri volta, mas faz muita falta o Pedri. E aqui diz que o Benzema é dúvida, mas eu acredito que ele vá para o jogo, tá? Então é provável que a gente tenha o que tem de melhor das equipes que estão, né, obviamente disponíveis ali fisicamente falando. Utilizando o PDF de apoio, o Barcelona, cara, é brutal o poderio defensivo do Barça. 92% das vezes ele sai na frente. Falhou em marcar em apenas 8% dos jogos e em 92% dos jogos ele não sofre gol. Impressionante. O Real Madrid tem sim muita iniciativa fora de casa, falhou pouco em marcar, fica bastante jogo sem sofrer gol, mas não chega perto do Barça defensivamente. Ofensivamente chega. O número de gols marcados é muito parecido. O primeiro tempo do Barcelona é amplamente superior ao primeiro tempo do Real Madrid. O Barcelona venceu 75%, não perdeu nenhum, marcou 16 gols e não tomou nenhum gol no primeiro tempo. Quer time melhor para furar essa superstição, essa defesa do Barcelona do que o Real Madrid? Não tem, né? Então o Real Madrid tem essa capacidade. O Real Madrid venceu menos de 40% das primeiras etapas fora, perdeu 15%, marcou 10 gols e tomou 6. No segundo tempo eu tenho uma superioridade do Real em alguns aspectos, vence mais, apesar de continuar perdendo um pouco mais, marca mais gols, mas também toma um pouquinho mais de gols. Lembrando, o Barcelona tomou apenas um gol e esse gol foi no segundo tempo. Se você é trader, cara, esse jogo é uma delícia de trabalhar porque é realmente assim, um confronto muito parelho. No meu curso eu sempre comento, né, os estilos das equipes, super favorito, hiper favorito, zebra, mas esse aqui é um jogo parelho. Você olha para a cotação do Barcelona 2,15, você entende pelo momento dentro de casa, pelo poderio defensivo, por ter vencido o Real Madrid na Supercopa lá na Arábia Saudita, pelo Real Madrid estar atrás da tabela, mas você também não se assustaria se fosse o contrário, se as cotações estivessem invertidas ou se fosse a mesma cotação para cada time, porque é um jogo extremamente parelho. Então, se você é trader, vem para cá sem viés, sabe? Espera o jogo te mostrar a melhor posição. E muito cuidado com os contra-ataques, principalmente do Real Madrid. O Real Madrid pode jogar sem a bola e pode tentar marcar ou pressão no campo ofensivo para recuperar a bola e já estar próximo do gol, ou marcar mais recuado em bloco. Lembrando que a necessidade maior é do Real. O empate é ótimo para o Barcelona. O empate para o Barcelona ele mantém, já tendo disputado com o Real Madrid no confronto direto, 9 pontos de diferença. Então quem tem que vencer aqui é o Real. Por isso que eu acho que o Real Madrid vai para cima. A gente pode ter sim momentos do jogo para trabalhar contra as duas equipes, por que não, se for o seu estilo de trabalho. Se você é Panther, fica muito difícil te indicar aqui vitória de alguma equipe, ou que seja valor para algum lado, mesmo que seja talvez um dupla chance ou um empate anula, porque por mais que eu tenha uma necessidade muito grande do Real Madrid, necessidade não ganha jogo. E o Barcelona tem tido um excelente desempenho dentro de casa, ninguém jogou melhor dentro de casa do que o Barça nessa temporada. Então é muito complicado. O que eu te indico por aqui é, pela necessidade do Real em vencer, over 1,5, no mínimo, tá? No mínimo o Real Madrid tem que vencer por aqui. Eu acho muito difícil que o vença sem tomar um gol do Barça, tá bom? Apesar de que na última partida da Copa do Rei, o confronto entre eles foi 1-0 lá no Bernabéu. Mas mesmo assim o Real Madrid jogou muito bem. E outro cenário que pode ser interessante para você que tem um perfil mais arrojado é o ambas marcam sim, né? Nos últimos jogos entre eles, 3-1, 3-1, 4-0, 1-0, 1-0, não tem sido um ambas marcam tão frequente, mas é muito plausível de se pensar que o Real Madrid vai ter que se expor, vai ter que ir para cima e obviamente vai dar espaço. E o Barcelona vai jogar com a mentalidade, com a posse, tirando o ritmo do jogo e obviamente explorando qualquer erro defensivo do Real Madrid. Então eu acho sim que pode ser um jogo para ambas marcam, se você tem um perfil mais arrojado pode ser interessante. Nas opções de jogos para gols desse domingo, nós temos na terceira divisão da Alemanha, minha xodó, o líder Elversberg contra o Hallerche. O Elversberg tem o melhor ataque da competição e eu gosto muito de pensar em pelo menos no over 1,5 por aqui. Já na segunda divisão, a gente tem o Sandhausen tentando fugir ali da proximidade com a queda para a terceira divisão, já que a gente estava falando da terceira divisão, vai enfrentar o São Paulo, que não é muito bom assim, fora de casa, então o Sandhausen pode aproveitar. Também gosto muito desse cenário do over 1,5. Na Turquia, o Fatih
Aluminium Karagümrük vai enfrentar o Istambul Başakşehir, também é um jogo interessante para mim, na minha opinião, de over 1,5 ou over HT. Um grandíssimo confronto às 10h30 na Holanda entre Ajax e Feyenoord, que poderia também ser uma opção lá para cima, para um layer para equipe em campo, ou até ali para baixo para os jogos extras, mas eu também acho que pode ser um jogo para gols, porque é um jogo que decide, vamos dizer assim, a liderança do campeonato, né? Se o Ajax vencer, ele empata em número de pontos, empata em número de vitórias, tem mais gols marcados aqui do que o Feyenoord e pode ultrapassar a equipe na tabela. Tá, então um jogo que vale muito e eu não sei se o Feyenoord vai, se tomar o primeiro gol, vai ficar recuado. Acho que vai para cima, então pode ser um jogo para pelo menos 2 gols por aqui também. Na Turquia, de novo, nós temos o Alanyaspor contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe viu o time do Galatasaray perder em casa para o Konyaspor, inclusive fazendo um comentário como cede oportunidade o time do Galatasaray. Meu Deus, toma pouco gol, mas cedeu muita oportunidade. E olha, de novo, o Fenerbahçe pode encostar. São 2 jogos a menos, lembrando que o Fenerbahçe teve jogo da Europa League, foi eliminado pelo Sevilha, não foi para as quartas de final, mas pode somar mais 3 pontos aí indo a 54, depois se vencer mais uma partida vai a 57, não é fácil, mas pode tentar buscar essa distância que o Galatasaray abriu, tá? Então acho que também é um jogo bom para over 1,5 no mínimo. Over 2,5 saiu em 8 dos últimos 10 jogos do Alanyaspor e ele concedeu nas últimas 8 partidas, pode ser muito bom. E mais um jogo para possível gols é o mais contra o Freiburg, também gosto de um cenário de over 1,5 até um cenário de ambas marcam. O mais é um excelente time dentro de casa e o Freiburg vem mordido, já que foi eliminado pela Juventus na Europa League e não passou para as quartas de final. Nas opções de jogos extras desse domingo, olha, anota aí porque são muitos jogos. Eu, obviamente, não posso falar sobre todos eles tão detalhadamente como eu faço ali em cima, mas vamos a eles, não podemos deixar de fora, afinal de contas você pode ter muito mais tempo disponível e pode até trocar a sua grade de trabalho. Tá bom? Vamos começar com Fiorentina e Lecce às 11 da manhã. Pode ser um jogo bom. A Fiorentina vem mostrando muito poderio ofensivo. O Arthur Cabral agora conseguiu engrenar, né, como camisa 9 da Fiore, não estava conseguindo ter tanta oportunidade. Fiorentina classificada para as quartas de final da Conference League. Acho que é um time que pode ser observado com mais carinho. 11h15, Brighton contra Grimsby. Aqui é quartas de final da FA Cup, se eu não me engano. O Brighton tá jogando o fino com o De Zerbi. Já comentei do Brighton por aqui, também pode ser um jogo para vitória do Brighton. 11h30 da manhã, jogo para correção de preço entre União Berlim e Frankfurt. O Frankfurt foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Napoli. Placar agregado ali não favorável para o Frankfurt, que não conseguiu marcar nenhum golzinho. E o União Berlim foi eliminado pelo União Saint-Gilloise da Bélgica. Infelizmente, estava torcendo para o União Berlim. Também não vai avançar nas competições europeias. Pode ser um jogo bom aqui para correção de preço. Lembrando que o União já foi líder da competição e tem um excelente time e uma excelente torcida em casa. 12h30, quem corre por fora e quem come pelas beiradas na Grécia é o Olympiacos contra o Volos. Por quê? O AEK vai enfrentar o time do Panathinaikos, ou seja, vice-líder enfrentando o líder, e quem obviamente vai querer comer pelas beiradas é o Olympiacos, torcendo até por um empate. Então acho que pode ser um jogo aqui para uma vitória do Olympiacos fora de casa. Na Suíça, nós temos 12h30, Young Boys e Basel, clássico, né? Pode ser um jogo bom para um back Young Boys, mas eu não duvido que também seja um jogo bom para gols. Na Holanda, outro que vai comer pelas beiradas é o PSV, já que Ajax e Feyenoord se enfrentam, o PSV vai tentar beliscar ali pelo menos uma proximidade com a liderança, né? Ou pelo menos ali a terceira colocação do AZ Alkmaar. Também pode ser um jogo para gols, mas eu ficaria bem de olho aqui nessa possível vitória do PSV. 1h da tarde na Áustria, o líder isolado Salzburg enfrenta o Altac, acho que é assim que fala, o Altac, líder contra Lanterna, também é um jogo para vitória aqui do Salzburg, na minha opinião. 1h05, nós temos o PSG contra o Rennes. Difícil trazer esse jogo lá para cima para um back PSG, é difícil confiar no PSG depois de ter sido mais uma vez eliminado da Liga dos Campeões, né? Falta um pouco de motivação, na minha opinião. A gente tem o Neymar machucado, o Sérgio Ramos que é dúvida, o Marquinhos lesionado, o Kimpembe lesionado, o Hakimi lesionado, enfim. E o time do Rennes é um time chato. Não duvido que o PSG possa sair atrás para buscar a virada, pode ser um jogo para ambas marcas. Eu não confio nesse back PSG não, vou ser bem sincero com vocês. 1h30 nós temos o Zagreb, que vem só decepcionando nos últimos jogos, conseguiu perder as últimas 2 partidas, os últimos confrontos contra o Instra e o Šibenik, equipes lá de baixo da tabela. Realmente tem se mostrado bem desinteressado o time do Zagreb, deve ser por conta dessa liderança com folga de 9 pontos, né? Então isso pode prejudicar um pouco, mas pode sim, se ele quiser dar uma resposta em casa, ser um jogo bom para ele vencer o Rijeka aqui com uma excelente campanha em casa
ainda invicto, não vai querer perder essa invencibilidade. Às 1h30 da tarde, também na FA Cup, United contra o Fulham. O United é o atual campeão da Carabao Cup, né? Vai em busca dessa segunda Copa, né? Esse doblete. O time do Fulham é chato de se enfrentar, tem bom contra-ataque, excelente bola aérea, muito cuidado aqui, tá? Mas o United, na minha opinião, é sim favorito. Acho que pode ser um jogo para gols, inclusive. Às 2h na Grécia, o PAOK é outro time aqui que come pelas beiradas, como o Olympiacos, já que o líder vai enfrentar o vice-líder. Se o PAOK vencer, também se aproxima dos dois, tá? Mas cuidado, porque o time do Ares é muito difícil de se enfrentar. Às 14h nós temos o Derby della Capitale, né? O derby de Roma. Lazio e Roma se enfrentam no Estádio Olímpico. Jogo muito difícil. Muito difícil. Venha para trabalhar a correção de preço sem viés. Aqui nós temos a vitória da Lazio, vitória da Roma, vitória da Lazio, vitória da Roma, vitória da Lazio. É muito complicado, tá? Jogo que envolve uma paixão absurda. Então, cuidado. Às 14h nós temos na Romênia o Cluj enfrentando o Rapid. O Cluj ainda está em perseguição ao Farul Constanta. O time do Farul tem 64 pontos e o time do Cluj 63, então dá para buscar ainda, tá? Fica de olho por aí. Às 14h30 também, União Saint-Gilloise, classificado para as quartas de final, vai enfrentar o Leverkusen da Alemanha, outro time da Alemanha, contra o Mechelen, que é uma equipe fraca fora de casa, é o pior visitante. E o time do Saint-Gilloise, lembrando, pode sim chegar mais próximo aqui do Genk, tá? Eu nem sei quanto foi o confronto do Genk hoje. Me permitam, por favor, conferir essa informação junto com vocês, porque é muito importante para o Saint-Gilloise. O Genk empatou com o Cercle Bruges por 1-1. Ou seja, o Saint-Gilloise pode se aproximar ainda mais agora do Genk. Lembrando que ele venceu, como eu falei, o Genk na última rodada que ele fez aqui no Campeonato Belga. Às 14h30, Getafe e Sevilha. O Sevilha voltando ali a ter um pouco de moral, se classificando para enfrentar o United nas quartas de final da Europa League. O Sevilha, que é o maior campeão, vai enfrentar um time do Getafe que não é bom mandante, mas é um time chato de se enfrentar. Mas pode ser um jogo bom para correção. Às 15h, também outro clássico ali em Portugal, Braga e Porto, já que o Porto foi eliminado da Champions League e o Braga foi eliminado da Conference League, nós temos um confronto aqui valendo a segunda colocação. Jogo bom, tá? O Porto é favorito ali com uma odd de 2,20, 2 alguma coisa, mas jogo bom. As últimas vezes que o Porto visitou o Braga, perdeu por 1-0 e empatou 1-1. Cuidado aqui com o viés, tá bom? Às 16h, no jogo de ida da semifinal do Gauchão, o Grêmio enfrenta o Ipiranga, favorito, mas muito cuidado, porque o Ipiranga despachou o Red Bull Bragantino por 3-1 na Copa do Brasil, mas o Grêmio, de novo, é favorito. Também em estaduais, nós temos o jogo do Palmeiras contra o Ituano. O Palmeiras é, obviamente, pleno favorito aqui contra o Ituano, que eliminou o Corinthians. Na Holanda, às 4h, o outro time que come pelas beiradas, como eu falei, junto com o PSV, o AZ Alkmaar pega o Twente. Não é fácil enfrentar o Twente na casa dele. O time está invicto ainda com 9 vitórias em 12 jogos, mas o AZ é um dos melhores visitantes. Também pode ser um jogo bom para gols. Lembrando que Ajax e Feyenoord se enfrentam, o AZ quer beliscar essa liderança aí também no futuro. Na Hungria, às 16h15, o líder isolado, Ferencváros, vai enfrentar um time de nome duvidoso, que eu tenho medo de pronunciar, que provavelmente eu vou pronunciar errado, mas o Ferencváros vem mordido depois de uma eliminação com placar agregado de 4-0 para o Leverkusen. Foi 4-0? Acho que foi, né? Foi. Perdeu 2-0 na Alemanha e 2-0 na Hungria. Pode ser um jogo bom para a vitória do Ferencváros. Aqui, o confronto que eu comentei com vocês, líder Panathinaikos contra o vice-líder AEK. Dentro de casa, o AEK é o melhor mandante e como visitante o Panathinaikos é o melhor visitante, então também é um jogo que vai pegar fogo, jogo bom para correção de preço. Na França, às 16h45, o Marseille pega o Reims, também pode ser um jogo bom para correção, lembrando que o Marseille é o melhor visitante da competição. No Campeonato Carioca, nós temos o Vasco, jogo da volta contra o Flamengo, primeiro jogo 3-2 para a equipe do Flamengo, aquele fatídico jogo que tinha cara de under 3,5 e foi over de novo, né? Eu nem vou comentar nada de under nesse jogo, porque, enfim. O Vasco foi eliminado contra o ABC, aumentou ainda mais a pressão em cima do Vasco. O Flamengo deu uma respirada, né? Conseguiu vencer a primeira com o VP, pelo menos nos últimos jogos, depois de ter perdido tantos. E o Vasco precisa da vitória. Vai pra cima, vai sair da sua zona de conforto. O Vasco joga muito melhor reativo e vai dar mais espaço pro Flamengo. Pode ser um jogo para gols por aqui. E para terminar, a América Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro precisa reverter um placar de 2-0 que o América construiu no primeiro jogo. Lembrando que a torcida do Cruzeiro já tá pegando no pé do Ronaldo. É cedo, hein? Mas já tá pegando no pé do Ronaldo. Já tá uma pressão bem grande por aqui e o Cruzeiro vai tentar reverter essa situação no jogo da volta. Ufa, 24 jogos. Meus amigos, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou ficando por aqui. Não se esquece da promoção de R$2 para você aproveitar nesse domingão. Não se esquece também dos sorteios aqui do canal. Fica com Deus. Espero que seja um excelente domingo para nós. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até segunda-feira.
Música